Bom dia, bom dia, bom dia. Bora para mais um dia. Vamos lá, vamos lá. Bora lá, galera. Mini índice ontem abriu falhando, movimento na alta, né? Pagando a liquidez dos últimos compradores para baixo aí, né? Segurando na estrutura e conseguindo fazer o movimento de alta, né? Dentro do intraday, a gente vai acompanhando como é que ele vai trabalhando o preço, né? Fazendo correção de 100, quebrando estrutura. E a gente vai atuando nesses pontos, né? Ontem a gente comentava com o pessoal da sala ao vivo sobre esse ponto do H4, que era um suporte, precisava quebrar o suporte, que se ele não quebrasse o suporte, ele conseguiria fechar pelo menos o V, né? Do movimento que ele deu na abertura e foi é, bonito o movimento, né? Quebra a estrutura de venda, consegue fechar o movimento, quebra a estrutura e produz a retirada dos lotes aplicados aí na venda, né? Aí toda essa liquidez que ele gerou na venda, elas foram retiradas, né? Começando sendo retiradas pelo H4 aí, né? É mais fácil de visualizar, né? Pelo diário também você tem uma falha, né? Falha na continuidade da queda, né? E aí você vai monitorando o preço, né? Hoje a gente precisa que ele continue renovando o topo, né? Faça a renovação desse topo, né? Ontem ele teve a renovação desse topo aqui pelo menor, né? A gente precisa que ele renove o topo do fechamento da barra 161, né? Continue saindo dessas estruturas, adentrando outras estruturas e fazendo o movimento, certo? Essas marcações da Line que ela deixou disponível tá lá no YouTube, quem quiser pegar, se eu chamar o André aí, né, e entrar no Telegram, está disponível também lá no Telegram, né, e colocar no gráfico aí para trabalhar entre as marcações, né. Hoje, a gente espera que ele cumpriu aqui essa zona de cima, né, ele adentrou novamente aqui para baixo, né, se perder essas mínimas falhando, possivelmente cumpre, né, esse movimento aqui para baixo do dia de novo, né. A gente pode buscar aqui os comprados novamente, né, na falha, quem gosta de trabalhar falha, e fazer o movimento para baixo aí de todo mundo que comprou, buscando esse movimento aí, tirando todos eles que estão tentando travar o movimento, tá? Quem não quer marcar, quem não pegou essa marcação, não deu tempo, não conseguiu, hoje você pode trabalhar, visualizar aqui de duas formas, tá? Quem quiser marcar esses três pontos que eu vou deixar, ó, fechamento desse candle, né? Ó, o topo desse candle do diário, ó, essas três marcações, quatro na verdade, né? Ó, essas quatro marcações eu vou colocar mais uma, certo? Essas marcações que eu estou mostrando aqui, para quem quiser trabalhar com elas, os trade mais curtinho, desse espaço vem para esse espaço, daqui para cá, trabalhando a escadinha sempre dentro do movimento, certo? Preço que vai cumprir com excelência após o pullback, confirmações, você vai aguardar confirmações, tá? E aí a gente vai ter bons movimentos aí para baixo e para cima, tá? Aqui dentro, se ele abrir próximo do preço, a gente tem espera um reteste aqui nessa barra 3, né? Para ele fechar o V aqui em cima. E para ele conseguir fazer um movimento mais forte de alta, ele vai ter que fazer a estrutura quebrada lá em cima, né? Tem que quebrar a barra 2, a gente vai jogar a barra 2 para cima, vai ter liquidez para jogar lá para cima, né? E aí a gente precisa também ter atenção em alguns pontos aí para trás, né? Se a gente for olhar, a gente vai ter uma barra de força aqui que pode travar esse movimento aí e não dar sequência na tendência, né? Pode ter uma trava de movimento. Mas, no mais, o índice está fazendo topos e fundos ascendentes, né? Pela H4 a gente consegue ver que ele faz um topo, faz um fundo e sai do movimento, uma lateralização inclinada, né? Que a gente chama. Se você analisar, a gente está dentro dessa lateralização, né? E aí a gente pode ir acompanhando o que ele vai desenvolvendo aí dentro do intraday para atuar, certo? Quando a gente cai nos 60 minutos, ó, quando a gente cai aqui nos 60 minutos, é, ó, ele continuidade dessa barra, tem as estruturas aí para baixo para ele segurar, né? E para cima ele tem que ativar a barra 9 que é uma OT, que a princípio não teve deslocamento, não teve continuidade. Se ela tiver continuidade, ele vai buscar o ponto, né? Lá em cima, porque ele já adentrou o topo anterior, que desequilibrou toda essa correção que a gente tem de 100% aqui, né? Toda ela aqui, pode até pegar todo mundo aqui, né? Ela saiu dessa correção, topo, adentrou, tentando reverter o topo para adentrar isso tudo de novo, se far.
deslocar, testar, a gente compra até a máxima do candle 5 aí, né? Máxima é fechamento do 5, abertura do 5, fechamento do 4, né? Aí a gente tá falando aí de 750, 800 pontos aí para cima, certo? Para baixo a mesma coisa. Se ele confirmar aí, a gente tira a primeira liquidez e vai trabalhando os movimentos aí para baixo, tá? Escalonando eles aí, certo? Deixa eu botar aqui no ouro e no Bitcoin. Para aí, deixa eu puxar aqui. O índice a gente tem possível gap de baixa, tá, galera? Uma pressão vendedora aí na abertura, tá? Vamos acompanhando aí. Vamos lá. O Shao, o que que a gente tem, né? Ontem a gente tinha algumas movimentações para acompanhar, né? A gente teve a quebra da estrutura lá do Shao, né? A gente teve a quebra da estrutura, continuidade do movimento, né? E aí ele vai buscar os pontos que ele precisa buscar após as confirmações, né? Quebrou a estrutura, veio buscar. Aqui ele armou a estrutura, quando ele conseguir quebrar a estrutura, busca outro ponto. Aqui é a mesma coisa, né? E aí vai trabalhando entre as marcações aí com excelência, certo? Hoje a gente tem, se a gente olhar pelo 240, a gente tem aqui uma quebra de estrutura aqui pelo 240. Você pode marcar aqui essa estrutura, ó. Ó, a gente precisa perder ela, tá? A gente precisa perder ela para buscar a próxima. Deixa eu botar aqui, deixa eu ajustar. Aí, ó. A gente precisa perder essa estrutura aqui para buscar a próxima, tá? O que que seria perder? Passar para baixo, fazer pullback e buscar as próximas estruturas aí e ativando as OTs aí para baixo, certo? Fato é que a gente chegou em uma liquidez de 100% que ele tinha gerado novamente, mais uma liquidez, né? Se a gente pegar esta liquidez aqui ele pagou, se a gente pegar esta liquidez que ele gerou, ele também pagou, né? Toda essa liquidez aqui que ele gerou novamente, né? Essa aqui, né? Ó, quer ver, ó? Peraí, peraí, ó, essa liquidez aqui, ó, que a gente tem desse fundo com essa retração, né? Com esse topinho aqui, a gente tem a liquidez paga, né? Sendo pago o movimento, então a gente já espera uma geração novamente de liquidez, né? E é isso que ele está fazendo. Se você analisar, a gente está 100% corrigido aqui, né? A gente tem a correção de 100, uma lateralização. Então, por isso que a gente espera o desequilíbrio disso para atuar. Aqui dentro, para atuar, a gente tem que atuar como lateralização. A gente vai ter que descer o tempo gráfico e encontrar a estrutura. Ó, pronto, aí fica mais fácil da gente ver, tá vendo? Ó? Ele tenta desequilibrar para baixo, falha. Tenta desequilibrar para cima e falha. Agora ele está tentando desequilibrar para cima. Então, o que a gente espera? A quebra da estrutura desse movimento para comprar até a origem, né? Então, o desequilíbrio desse movimento até a origem, certo? Então, a gente pode pegar lá pelo 15, pelos 5 minutos, e aí já vai dar o trade do dia praticamente, né? A gente não precisa ficar girando o contrato aí o dia inteiro. É um trade com qualidade, um trade com excelência, não precisa fazer mais nada no dia, né? Encerra o gráfico, fecha o gráfico e vai curtir a vida de trade aí, né? Deixa eu botar no Bitcoin, BTC, tá? Vamos lá, Bitcoin. Mesma coisa, né? Mesmas movimentações aí que a gente teve no dia de ontem. A gente tem, deixa eu aumentar o tempo gráfico aqui, ó, 240. A gente teve uma quebra de estrutura, continuidade, pagamento de liquidez novamente. Como a importância da liquidez, a gente entende exatamente onde o movimento vai chegar, né? Aonde ele vai chegar, e é isso, né? É isso que o método nos dá a dimensão de até onde o preço tem dinheiro para ir, né? Bom, se a gente tem uma liquidez até os 100%, não vai passar mais. Ele vai ter que gerar, ter que gerar mais liquidez para aí sim. Se ele gerar mais liquidez, vai ter movimento para passar, vai ter dinheiro para passar, né? E aí, aqui ele também está corrigido 100%, né? Ó, correção de 100%, fechamento de 100%, a gente tem, já imagina-se lateralização já, né? Terceira pernada, né? E aí, o que que a gente espera? Espera ativação de uma OT, espera ativação de uma origem, uma ORL, uma ORI, para fazer a atuação, né? E que essa atuação seria deslocamento, back e compra. Para baixo, aqui também espero desequilíbrio, tem linha de marcação, pode ajustar. Se você quiser, a gente pode até ter um ajuste aqui, pela marcação. A gente tem um movimento
deslocamento para o back, né? Ó, deslocamento para o back venda, até as próximas estruturas, as próxima essa marcação é macro, se ela estiver ativada, ele vai buscar uma macro, a estrutura que segue, ele pode dar uma retração cumprimento, né? Como a gente tem a situação lá do ouro. Então, aguardar o movimento de se definir, se definir para onde que ele vai, em que momento a gente atuar no preço, certo? Aqui, a gente tem uma estrutura, né? Agora sim, bom dia, bom dia, bom dia. Bom Bom dia, dia. Bom dia, Luan. Bom Luan. dia, Bom pessoal. dia, Bom Luan. Bom dia. dia, pessoal. Bom Bom dia, dia. bom dia. Bom dia, Luan. Bom dia a todos. Bom